O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 2, celebramos a 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Evangelho é um tanto longo. Mas por que ele é longo? Porque ele traz um assunto completo para nós. Jesus, quando pede que os discípulos embarquem e vá sozinhos, Jesus no fundo está fazendo um teste. Jesus faz esse teste conosco para ver se, de fato, os discípulos já estão bem, já estão familiarizados com o novo reino, já estão familiarizados com a pessoa de Jesus, se já fizeram experiência viva, experiência da pessoa de Jesus Cristo naquele momento. Então Jesus não faz isso por brincadeira, ele faz isso de fato para testar e para nos testar. Ver se nós estamos bons mesmo, se somos verdadeiros evangelizadores, se conseguimos fazer aquilo que ele fazia muito bem, que era pegar o barco e passar por outros lados e assim evangelizar, curar, trazer de volta as pessoas. Jesus faz isso conosco, hein? E fez isso com os discípulos. E o resultado não foi muito positivo, não. Jesus, enquanto orava, Jesus, enquanto falava com Deus, ele observa, então, os seus discípulos indo até o outro lado, no lago. Mas, como eu disse, não foi bem assim que aconteceu. Começa a vir um vento. Começa a chacoalhar, então, a barca. Começa a ficar com medo. Minha gente, quantas vezes na tua vida, na minha vida e na nossa vida não aconteceram tempestades? Quantas vezes você suportou porque você estava com o Senhor? E quantas vezes você se perdeu, ficou com medo porque você não acreditou na pessoa de Jesus Cristo? Você não acreditou na força
que você tem, que nós temos, de reconstruir e de recolocar aquilo que está sendo destruído, que está sendo quebrado. Quantas vezes você já fez isso? Ou uma coisa ou outra. E de fato, Jesus não é aquele que abandona. Ele faz o teste, mas está sempre ali presente. É por isso que Jesus vai ao encontro de novo da barca. Essa barca que está cheia de medo, as pessoas estão cheias de medo, a tempestade está levando assim a uma desgraça iminente, a afundar a barca. Né? E de novo, essas coisas acontecem conosco no nosso dia a dia também. Por isso Jesus vai andando sobre as águas, mostrando para nós que o Todo-Poderoso pode fazer coisas grandiosas, até andar sobre as águas. Não há limites para Jesus. Não. Não há limites para caminhar, não há limites para estabelecer o caminho. Não há limites para ir em direção àquele que tem e precisa de ajuda. Não há limite de caminhar, de caminhada, onde caminhar para ir ao encontro daquele que está necessitando da tua ajuda. E não há limite também quando nós estamos precisando da ajuda do outro e o outro vem ao nosso encontro para estabelecer uma calmaria. Não é verdade? Não é assim que acontece? Quando nós não estamos bem e vem uma pessoa que você pode desabafar, que você pode falar, que você pode até confidenciar certas coisas, nós ficamos bem. Né? Mas aí tem um episódio também no Evangelho muito legal, que Pedro vai se demonstrar assim, bem. Em meio a todo o medo ali, Pedro quer se demonstrar que está bem e que confia no Senhor. Por isso pede para o Senhor que lhe permita ele ir ao encontro também de Jesus. E Jesus diz, venha. Não há limites também para você caminhar. Pode caminhar sobre as águas também. Porém, Pedro ainda não está firme na fé. Ainda não está muito convicto. Aliás, temos vários momentos em que Pedro meio que fraquejou, né? Não lava pés, não permitiu Jesus lavar os seus pés, depois permite. Também nos dias que ele estava lá naquela fogueira e não conhecia Jesus, negou a pessoa de Jesus, o galo cantou. Então tem várias vezes. Né? E hoje não foi diferente no Evangelho. Quando ele vai indo, ele começa a afundar. Fraco na fé. Ainda quis demonstrar que estava bem, mas no meio do caminho desfocou. Jesus saiu do foco, o medo se apoderou dele e afundou-se. Mas, gente, quando isso acontecer com você, lembre-se sempre, Jesus não te abandona, Jesus não nos abandona. Como Pedro, ele estende as mãos, pega na mão de Pedro e puxa Pedro de novo para junto de si. É isso que Jesus quer fazer com você. Jesus quer encontrar a sua barca, que às vezes está quase que afundando, com medo. Jesus quer se encontrar com você, como encontrou com Pedro. Quer resgatar você, quer nos resgatar para podermos segui-lo com firmeza, com profundidade, com garantias, permanecer no Senhor. Mas lembre-se que Jesus pode fazer essas, não é uma brincadeirinha, mas pode fazer esses testes aí legal com a gente. E a gente às vezes cai, né? E esquece do Senhor. Tenta caminhar, Jesus está sempre junto com você. Tentamos caminhar junto. Não tentamos, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar com o Senhor. Para mim, hoje, 2016, provavelmente Jesus seja este grande caminho, esse grande foco que nós devemos seguir. E Ele é, para nós hoje, resposta para tantas e tantas barbaridades que estão acontecendo no seu dia a dia e no nosso dia a dia. Meu irmão, minha irmã, pensa nisso, reza bastante. Deus te abençoe, Deus te guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro nos cubra com o seu manto sagrado. Amém.